Muito boa tarde, companheiros e companheiras do Hora 13, do canal da Resistência, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos novamente com o mesmo problema de domingo. O YouTube não está colocando ao vivo a nossa programação do canal da Resistência. Aliás, desde sábado, durante as transmissões do Stop Bolsonaro Mundial, nós já tivemos esse problema e ainda não conseguimos resolver com o YouTube essa questão da transmissão ao vivo. Então, nós estamos ao vivo pelo Facebook, aliás, numa rede de páginas do Facebook que entram conosco nesse horário das 13 horas, e também pelo Twitter. Infelizmente, então, hoje nós não vamos ter a participação pelo chat aqui do YouTube, mas assim que terminar aqui a nossa live de hoje, ela vai ser colocada na íntegra no YouTube, então você vai poder acompanhar. Então, eu cumprimento aí o pessoal do Facebook, o pessoal do Twitter, e vocês, atrasadinhos do YouTube, que vão ver logo mais às 14h30 essa nossa live de hoje, que é muito especial por uma amiga muito querida que participa conosco hoje, pastora Romy Benck, pastora luterana, secretária-geral do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, uma companheira de muitas e muitas frentes de luta, sempre em defesa dos movimentos sociais, das grandes lutas do povo brasileiro, e agora peticionária também do impeachment do Bolsonaro, mais uma que ela coloca no seu currículo de vida tão profícua, né, em serviço do povo brasileiro. E ela traz com ela um companheiro que eu estou conhecendo agora, aliás, ele participou, né, ativamente da articulação também desse pedido de impeachment, em nome da Aliança dos Batistas do Brasil, né, o pastor Jorge Neri, que é da Igreja Batista de Nazaré, em Salvador. Então, um abraço aí a você da Bahia, tem um representante hoje aqui conosco, ele é membro fundador da Aliança de Batistas do Brasil e é ativista em direitos humanos. Então, nós estamos em casa aqui, defensores e defensoras dos direitos humanos, hoje conversando com vocês, para a gente poder aprofundar não só esse pedido, que é importante, né? Hoje há uma incompreensão muito grande por uma série de segmentos da nossa sociedade sobre o que é o mundo evangélico, como se nós tivéssemos uma totalidade, né, vamos dizer assim, monolítica, né? E muita gente se surpreendeu, eu mesmo tive vários comentários atacando, esses evangélicos estão pedindo impeachment do Bolsonaro, mas eles que são os culpados de tudo, etc. Então, hoje é uma oportunidade também que a gente está tendo de conhecer um pouco mais, você que nos acompanha aqui no canal da Resistência, essa grande diversidade do mundo cristão. Aqui nós temos representantes de duas tradições e denominações religiosas distintas no protestantismo brasileiro, né? No meio evangélico nós temos distintas ramificações que vão ser, evidentemente, abordadas aí ao longo da programação, né? E o importante é que esse impeachment que é solicitado, né, por uma série de lideranças cristãs, católicas, evangélicas, que não são propriamente representantes oficiais das suas igrejas, mas são lideranças de muita expressão nas suas comunidades, ela também é uma oportunidade de diálogo, né, com esse mundo evangélico fundamentalista que foi atraído por esse discurso de extrema-direita do Bolsonaro e se transformou numa massa de manobra eleitoral e política de sustentação do governo Bolsonaro. Não é à toa que a bancada evangélica, a famosa bancada evangélica, soltou uma nota logo depois da coletiva que foi feita pelos signatários do documento, né, de impeachment do Bolsonaro, dizendo, esse pessoal não representa o mundo evangélico, esse pessoal aí não tem base, né? Então, incomodou e abriu fissuras que, evidentemente, são muito importantes para a gente continuar dialogando, para encerrar esse triste ciclo da nossa história. Então, vou começar aqui com a Romy, te dando as boas-vindas, viu, Romy? Agradecendo demais a sua participação.
e perguntando para você, né, o que é o CONIC, né, como é que ele organiza as igrejas que o compõem e da onde é que surgiu esse debate que levou você e outros companheiros dessas várias igrejas a patrocinar esse pedido de impeachment do Bolsonaro em defesa da vida do povo brasileiro. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Jorge. É bom a gente poder participar desse canal para explicar esse movimento bem importante que a gente fez do impeachment. Também quero desejar uma ótima tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse debate e dizer o seguinte, que o CONIC é um Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ele é composto por 6 igrejas, a Igreja Católica Romana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Episcopal Anglicana do Brasil, a Aliança de Batistas, a Igreja Presbiteriana Unida e a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. E, além disso, o CONIC se organiza nas diferentes regiões do país em regionais ecumênicos e também tem a categoria de membros fraternos, que são os organismos ecumênicos que atuam no Brasil. Internamente, o CONIC, evidentemente, ele não tem nenhum poder de interferência nas igrejas, cada igreja tem a sua autonomia, mas quando elas se reúnem no CONIC, elas compreendem que elas assumem a pauta, a causa do diálogo como uma tarefa, como uma expressão de resposta ao Evangelho. Então, a gente respeita cada doutrina, cada tradição de igreja, mas vê o que é que a gente pode fazer juntos e juntas como igrejas, acolhendo as nossas diferenças, mas trabalhando sempre num sentido consensual. Esse pedido de impeachment, na verdade, ele nasceu de uma maneira bastante despretensiosa, via conversas informais, feitas inicialmente entre pessoas, e inicialmente nós havíamos pensado apenas num impeachment das pessoas evangélicas, depois com o argumento de que, bom, a grande parte das pessoas que votaram no Bolsonaro são evangélicas, então a responsabilidade maior é da comunidade evangélica. Mas depois a gente ponderou, e eu fui uma das pessoas que ponderou isso, porque eu particularmente não gosto de dividir e de estigmatizar. Os evangélicos são bolsonaristas e os católicos são os libertadores, porque isso não é verdade. A gente tem bolsonarista tanto na Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica. E assim como a gente tem pessoas identificadas com os direitos humanos tanto nas igrejas evangélicas quanto na Igreja Católica. Então, depois veio uma proposta da gente fazer essa frente ampla cristã pelo impeachment, que acabou virando numa frente evangélico-católica pelo impeachment. E, para surpresa nossa, a gente conseguiu alguns apoios institucionais, a grande maioria são pessoas que assinam, mas nós temos alguns apoios institucionais que são muito importantes. Um deles é o CONIC, então nós fizemos uma discussão interna com a diretoria, avaliamos bem seriamente os prós e contras do CONIC assinar um pedido de impeachment, mas, por fim, na conversa, a gente considerou que nós temos uma responsabilidade histórica por esse momento gravíssimo que o país vive. O CONIC já tinha assinado o impeachment protocolado pelos movimentos sociais. A Câmara Episcopal da Igreja Anglicana definiu que toda a Câmara Episcopal assinaria esse pedido de impeachment, então é um segundo apoio institucional muito importante, e a Aliança de Batistas do Brasil, aí o pastor Jorge vai poder falar melhor, também assumiu o impeachment enquanto igreja. E, por fim, então, a Comissão Brasileira Justiça e Paz também fez uma discussão a respeito
e conseguiu que a CBJP assinasse como comissão, como um órgão vinculado à CNBB, o que não significa, isso eu gostaria de deixar bem claro para aqueles que insistem em colocar palavras que não existem, de deixar bem claro que o fato da CBJP ter assinado não significa que a CNBB assinou, tá? A CBJP assinou enquanto órgão da CNBB. E aí conseguimos, então, algumas assinaturas assim bastante relevantes, e esse movimento que nasceu muito despretensioso tomou uma dimensão que a gente não imaginava que iria criar, mas a gente está bastante feliz com isso e muito firmes e engajados para que esse pedido não fique ressoando só na imprensa, mas que ele tenha, sim, resultados efetivos importantes. Não tem dúvida, e até nós convidamos aqui também para participar conosco hoje o Bispo Naldal Primaz, né, da Igreja Anglicana, que infelizmente não pôde participar, porque estava até brincando com a Rome, né, os documentos da Câmara da Igreja são tão bons que a gente repercute, né, e um apoio institucional de uma igreja histórica, né, como a Igreja Anglicana, tem um peso realmente muito importante no Brasil e no exterior, porque essa é outra dimensão importante da nossa luta, né? Nós estamos falando aqui de instituições transnacionais, igrejas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, o posicionamento de uma seção brasileira, de uma tradição religiosa organizada internacionalmente, também repercute entre os seus membros, suas direções, no mundo todo, né? E eu puxo, então, o pastor Jorge para essa conversa, né? Porque da mesma forma que o mundo evangélico é plural, o mundo batista também é, né? Então, a Aliança de Batistas do Brasil representa um segmento batista, né? Que é uma tradição muito implantada no Brasil inteiro, né? Os primeiros missionários aí vieram já, sei lá, 150, 200 anos. Então, tem uma capilaridade grande que se organiza em várias organizações nacionais, né? E foi muito significativo, porque as pessoas dizem assim, essas igrejas históricas, elas são de classe média, elas não estão implantadas na periferia, não são aquelas igrejas pentecostais que a gente encontra em tudo que é canto, meio que um certo desprezo também da bancada evangélica é isso, né? Porque essas igrejas históricas não elegem seus deputados, a gente elege os nossos deputados aqui, nós é que falamos, temos o monopólio da representação institucional do mundo evangélico. Lamentavelmente, da pior espécie, porque a bancada evangélica já há várias legislaturas, né? Tive a oportunidade de conviver com bancadas evangélicas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, e é notório que a cada legislatura piora a qualidade dos que ali chegam, né? Muito identificados com o dinheiro e com a sobrevivência das suas igrejas, e pouco identificados com as causas religiosas que são a razão de ser, né, das igrejas. Então, pastor Jorge, é um grande prazer conhecê-lo, né, tê-lo aqui conosco, né? Conta um pouco para a gente desse mundo batista e como é que vocês fizeram esse debate na Aliança, né, resolvendo por dar esse grito contra o desgoverno que o país tem e pedindo, né, o encerramento democrático, constitucional de um governo genocida como esse do Bolsonaro. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Renato Simões, grato pelo convite. Boa tarde, pastora Rome, também pela indicação, pela presença. Ela que é uma mulher de luta, né, de grande engajamento, que ajuda não só a sensibilizar, mas mobilizar muita gente através do CONIC e das organizações ecumênicas, que nesse Brasil já tem um histórico de resistência de muitas décadas, né? Não é agora, o protestantismo brasileiro sempre teve nas suas fileiras um protestantismo progressista interessado em discutir a relação entre igreja e sociedade. Isso nós podemos voltar um século atrás e encontrar gente, organismos, coletivos fazendo esses movimentos, né? A presença batista no Brasil, como você colocou, é do século XIX, né? E vem dessa herança estadunidense, né? Então, de alguma maneira, vem com uma pauta conservadora, racista, né? Segregadora,
né? E vai forjando aqui no Brasil várias outras organizações batistas, né? Porque da Convenção Batista Brasileira vai surgindo a Convenção Batista Nacional, a Independente, a Regular. Então, tem vários grupos batistas no Brasil. Então, quando fala uma palavra batista, ponha no plural, e que plural, viu? Que é bem divergentes, né? Dentro dos batistas, sempre existiu um grupo de pastores, de lideranças que ficavam incomodados, né? Basta ver grupos de pastores batistas que reagiram às posturas da Convenção Batista Brasileira quando apoiou o golpe de 64, né? Então, sempre nessas fileiras, como entre presbiterianos, luteranos, enfim, em vários grupos também, essa resistência aparece. Em 2005, resolvemos criar, já com um grupo de pastores, de comunidades, né, um organismo ecumênico, progressista, né, interessado em debater os assuntos nacionais, engajar na realidade e congregar igrejas, lideranças, né, batistas e mesmo até não batistas presentes nesse organismo. Hoje a nossa presidenta é a Nívia, que é uma mulher negra, né, engajada, né. Saudar aqui também o pastor da Igreja Batista de Nazaré, o pastor Joel Zeferino, que também é uma grande liderança, aí, muito amigo da Home, né? E outras lideranças, né, do Brasil Batista, da Aliança Batista do Brasil, que entende, né, mais do que nunca o seu caráter profético nesse momento de poder denunciar este governo, né, denunciar toda essa crise que está assolando e essa política de morte, essa engenharia de morte que esse governo representa, e se colocando contra isso. Então, a Aliança de Batistas, desde sempre, teve uma pauta e uma agenda muito interessada com diversos temas sobre a questão do racismo, né, as questões da sexualidade, de gênero, as desigualdades diversas nesse país, e engajado em diversos organismos ecumênicos, no CLAI, na SESI, no CONIC, no FEACT Brasil, enfim, vários organismos ecumênicos e progressistas. A Aliança de Batistas está engajado, participando, ajudando a construir, né, e dialogando. Então, internamente, as lideranças batistas de diversas regiões do Brasil, não só do Nordeste, mas do Sul do país e de outras regiões, conversaram, entenderam mais do que nunca a urgência de assinar esse pedido de impeachment, participar da articulação, da divulgação, por entender que esse governo é um governo que promove um governo perverso, que é indiferente à vida, que debocha da vida, que debocha das instituições, que ameaça a democracia, né? Um governo que desenvolve uma necropolítica, uma política de morte, né? Que mantém condições mortíferas, ainda mais mortíferas e vulneráveis, né? Aliado a uma elite absolutamente perversa no nosso país, né? Que é também indiferente às conquistas sociais que outros governos, né, tentaram fazer nesse país. Então, mais do que nunca, devemos nos somar, nos associar àqueles e aquelas que fazem a luta e a resistência nesse país. Por isso que a Aliança de Batista ela vem afirmar isso e lamenta, mas também não se surpreende que organismos batistas, como a Convenção Batista Brasileira, apareçam em público para dizer que tem neutralidade política. Pelo amor de Deus, né? Não existe neutralidade política, né? Isso é uma grande falácia, né? Existem posições. Jesus mesmo, quando veio, né, quando se encarna no mundo e na história, caminha, né, com os fora da lei, os publicanos e pecadores, aqueles que ninguém queria tocar, ninguém queria ouvir ou se aproximar. É destes e destas que Jesus se aproxima, se envolve, caminha e estabelece a sua ação do reino de Deus, que é o reino da justiça, né, da vida, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, é aquele que afirma a vida e não que entrega a morte, né? Jesus é o Jesus da verdade, não da mentira. E a verdade de Jesus traz vida, né? Traz libertação, né? Traz caminho novo, né? Um caminho que constrói uma vida nova para todos e todas, né? Diferentes tradições culturais, religiosas, povos, e Jesus caminha assim. Nós buscamos caminhar com Jesus. E não é à toa que Jesus foi atacado pelos próprios religiosos da sua religião, né? Associado aos interesses locais,
aos poderes locais, aos privilégios locais, né? Que sempre negociava a manutenção de uma ordem que matava a grande maioria para manter privilégios e ostentar um discurso religioso que sempre joga uma cortina de fumaça, né? Mas Jesus é, como João Batista, é aquele que denuncia, aquele que enfrenta, aquele que caminha na contramão. Nós estamos aqui afirmando essa esperança jesuânica, sempre corajosa e forte, de caminhar com aqueles e aquelas que também querem buscar justiça e denunciar esse governo negacionista, né? Esse governo que difunde o vírus, que dificulta a vacina, né? Que não oferece políticas públicas ou sucateia e sabota as políticas públicas de saúde, né? Então, todos os crimes que esse governo já cometeu e que agora se fortalece no Congresso Nacional, né? Comprando os votos para se manter, né? Mas a pressão popular vai continuar, né? E os organismos e as igrejas comprometidas com a vida e com a justiça vão continuar seguindo na luta. Com certeza, né? Isso é uma coisa importante, Romy, que eu queria que você comentasse um pouco. Os elementos, né, teológicos que o pastor trouxe aqui, o pastor Jorge Neri, né, ao debate, fazem uma contraposição com essa teologia hegemônica, né, desse protestantismo da teologia da prosperidade, né, que transformou pequenas igrejas em grandes negócios, que cresceram de uma forma desmesurada, né, num verdadeiro mercado religioso, e, como você bem disse, que tem a sua penetração em instituições religiosas não evangélicas, né? Eu venho de uma tradição católica, de formação na teologia da libertação, e nós temos esse mesmo embate teológico no interior da Igreja Católica, com setores fundamentalistas que apoiaram Bolsonaro, que negam a vacina, né? Que tem, né, inclusive, de vez em quando, fugindo da rígida hierarquia, né, se manifestado publicamente em apoio ao Bolsonaro e às suas teses. Então, isso não é monopólio, né, de uma única denominação religiosa, nem do mundo evangélico genericamente falando, né? Mas há um elemento, vamos dizer assim, de resistência cultural para quem não tem fé e de resistência teológica para quem tem fé no trabalho que vocês desenvolvem, né? E que, vamos dizer assim, desafia valores que muitas pessoas dizem é impossível, né? Que hoje, por exemplo, quando eu postei no Twitter e em outras redes o nosso debate, eu via comentários lá de internautas, né? Esse pessoal evangélico tem que saber que quem faz arminha não é cristão, né? Que defender a violência, defender o armamento, defender a tradição de machista, racista, LGBTQ e a mais fóbica, né, não são componentes de um ethos cristão. Então, como é que vocês encaram esse debate, né? Porque eu vejo, né, saiu inclusive antes do pedido de impeachment, um manifesto do Movimento Evangélico Progressista, aliás, múltiplas organizações evangélicas progressistas que vêm se afirmando desde o golpe de 2016, né, a Frente Evangélica em Defesa do Estado de Direito, né, várias movimentações de evangélicos de partidos de esquerda que se organizam, o MEP que retoma essa sua organização. Como é que vocês veem esse debate, Romy, no meio evangélico, o debate dos valores, o debate de conteúdo teológico, né? E de que forma vocês acham que essa experiência de provocar o pedido de impeachment suscitou ou não, né, esse debate de valores na comunidade cristã? Então, Renato, eu acho que essa é uma pergunta bem importante que você faz, uma colocação super importante, porque, assim, nos últimos anos tem se criado um grande estigma contra a comunidade evangélica. Então, muitas vezes, eu, desde pequenininha, aprendi a me apresentar como evangélica. E já desde quando, lá na década de 90, eu cursei teologia, ali já existia essa onda de uma onda evangélica mais conservadora.
Aí eu lembro que nós, como estudantes de teologia, a gente dizia, não, eu agora, a partir de agora, eu sou protestante. Vamos recuperar a concepção lá dos reformadores, das reformadoras que existiram. E esse estigma é muito ruim. Por quê? Se a gente pensar como foi o colonialismo brasileiro, ele não chegou através das igrejas evangélicas. O colonialismo pelas igrejas evangélicas, com as ondas de missão, né, com as campanhas missionárias que se faziam, foi muito mais adiante. Então, a primeira onda de um cristianismo evangélico no Brasil, ela veio travestida, ou não vou ofender os travestis, mas ela veio disfarçada, né? Ela veio disfarçada com um cristianismo que se aliava à cruz. Então, o cristianismo, desde a origem do Brasil, ele é violento. O cristianismo não se apresenta com violência só com as tradições evangélicas. Ao contrário, as tradições, as missões evangélicas, apesar de hoje a gente fazer toda a leitura histórica e fazer a crítica ao proselitismo, né, que existia, de achar que católico não era cristão, que para ser cristão só tinha que ser evangélico, isso tudo a gente critica. Mas também tiveram ações importantíssimas, como, por exemplo, as campanhas de alfabetização, porque um dos primeiros choques assim que os missionários e as missionárias tiveram quando chegaram no Brasil era o alto índice de analfabetismo. Então, as pessoas não sabiam nem ler para conhecer a Bíblia. Então, uma das primeiras coisas que fizeram foi criar projetos de alfabetização. Depois veio todo... E aí, por isso, a gente tem tantas escolas protestantes muito boas, porque eles tiveram que incidir diretamente num dos maiores problemas nacionais, que era o analfabetismo. Depois a gente teve toda uma onda, também todo um movimento do protestantismo, junto com sindicatos, com a organização da classe trabalhadora. Então, quer dizer, eu sempre acho muito cômodo, sabe? E, ao mesmo tempo, carregado de cinismo, quando a gente responsabiliza uma única vertente por todos os males. Ainda ontem eu vi uma frase de alguém que eu fiquei pensando, caraca, que falta de conhecimento de história e de realidade, de que os evangélicos são o grande mal do país. Eu sou evangélica e eu não acho que eu seja um mal do país, entendeu? Assim como eu tenho certeza que comunidades de evangélicos, evangélicas, não interessa a vertente, que estão organizadas lá na base, também não são um mal do país. Porque a cultura bolsonarista, aliada com a instrumentalização da fé, porque eu digo que o bolsonarismo é uma cultura política, essa cultura política bolsonarista, que tem como uma das características a manipulação da tradição cristã, ela está também entre católicos. Ela não é algo exclusivo dos evangélicos. E a teologia protestante, ela nos oferece bases, pilares muito importantes para a gente refletir na sociedade moderna. Entre elas, a da liberdade. O Lutero tem um escrito, que é o que eu mais gosto dele, que é o da liberdade cristã, em que afirma a liberdade do indivíduo. A liberdade é a graça de Deus. Então, isso significa que não pode existir um dogma religioso, não pode existir um cerceamento do pensamento, da criatividade do corpo em nome de alguém, porque Deus nos concede a liberdade. Então, ele coloca uma dialética que eu acho muito bonita, que é assim, livre sobre todas as coisas
e submissos a Deus sobre todas as coisas. Porque é isso, porque Deus nos dá o limite em que nós, como seres humanos, até onde nós podemos ir. E o nosso limite é sempre a prática da justiça e do amor. Então, essa é a liberdade que nós temos. Nós temos a liberdade para amar, a liberdade para a garantia de direitos, para lutar por direitos. A teologia protestante é isso. E isso não é exclusivo do luteranismo, isso é parte do pensamento teológico protestante. Interessante também que, em momentos muito agudos, né, como a gente está vivendo hoje, como a gente viveu na ditadura militar, essas compreensões teológicas, elas vão buscando incidir na sociedade, né? O pastor Jorge falou ali da SESI, né? Está lá na Bahia, ele está na Bahia, tem a tradição importante. Eu me lembro, quando o CEDI veio do Rio para São Paulo, eu era moleque, uma das coisas que nos forjou numa identidade de luta pelos direitos humanos, final dos anos 70, ainda ditadura em alta, né, foi justamente um trabalho que a SESI fez com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo mundo carregava debaixo do braço, pelo menos nós, da Teologia da Libertação, a gente usava demais, né? Porque ali você tinha um texto bíblico para cada artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma mensagem do Vaticano II, falando com os católicos, uma mensagem do Conselho Mundial de Igrejas, falando, né, com esse mundo ecumênico protestante, e isso gerou, né, uma identidade de muita gente, né? Aliás, esse elemento é um que faz, pastor, com que a gente identifique, né, nesses momentos mais dramáticos da vida brasileira, uma palavra profética, uma palavra de quem anuncia uma realidade diferente dessa que a gente está vivendo. E por isso denuncia a realidade, faz com que as pessoas estejam mais atentas a essa realidade. Como é que isso é aceito na comunidade batista, né? Nós estamos falando aqui em geral, mas da mesma forma que o que eu falei aqui provoca reações no meio católico, com certeza, né, teríamos aí, se eu estivesse falando para um grupo presencial, gente torcendo o nariz, imagino que isso também aconteça no mundo batista, né? Ali há um divisor de águas, vamos dizer assim, nessa teologia que se apresenta mais encarnada, mais profética. Como é que você vê esse dilema na comunidade que você representa, Jorge? E como é que você vê a evolução disso no quadro brasileiro? Porque você falou, a Igreja Católica apoiou o golpe de 64, batistas apoiaram o golpe de 64, e o tempo não fica congelado, a história se mexe, né? E ao se mexer, aquelas posições, às vezes, minoritárias, vão se tornando majoritárias e vão conquistando, né, pessoas. Em que momento nós estamos, você acha, Jorge, nessa evolução? A pastora Romy trouxe aí algumas memórias muito interessantes, muito ricas para a gente pensar, até para poder, às vezes os indivíduos enxergam de forma generalizadora a história, ou em grandes blocos, e esquece de enxergar as pequenas comunidades, os indivíduos, né? Aliás, as nossas ferramentas analíticas, né, da história, das ciências humanas, às vezes trabalha com categorias muito amplas, né, e esquece de enxergar, pôr a lupa e perceber que existem outros movimentos ali no chão de fábrica, né, que caminham por outros, né, outras relações, outras espiritualidades, outros links possíveis, né. Eu, rapidamente aqui, se a gente vai lá para o século XVI, a gente olha para aqueles movimentos anabatistas, que tinham vários grupos de anabatistas, né? Eles, em 1525, tem um documento fantástico, né? Onde eles estão dizendo assim, olha, todos fomos lavados pelo sangue de Jesus, logo todos chamamos uns e outros de irmãos. Então, se em Cristo somos livres, eles diziam, livres queremos ser.
Isso inclui ter acesso à terra, ter acesso à água, ter acesso à alimentação e tal. Bom, não deu em outra, né? Os interesses hegemônicos, obviamente, vão ver nesses grupos uma ameaça de sedição, de perigo, e eles participam, né? Participam de revoluções, participam. Não é à toa que Engels, né, o colega de Marx, estuda muito seriamente esses grupos no século XVI, né? A gente tem outros autores, né? Para lembrar Thomas Munson, enfim, várias figuras muito interessantes nesse período. Se você vai para grupos separatistas e calvinistas do final do século XVI, início do século XVII, que está fazendo conflitos na Inglaterra, também está pautando liberdade religiosa, o direito das suas congregações decidirem o rumo dos seus pastores, mas vão participar também de revoluções inglesas, né? Um historiador como Christopher Hill, né? Mas você vai ver isso também naquele outro grande historiador famoso, Thompson, né? Costumes incomuns, formação da classe operária, de como essas lideranças, ou chamadas seitas religiosas, na sua base, que tinham muitas mulheres pastoras, inclusive, nessas seitas, né? E que está na base social, né? E que não tinha Marx, não tinha teóricos, eles liam a Bíblia, né? Tem um livro fantástico do Christopher Hill chamado A Bíblia e as Revoluções Inglesas, que mostra como essas seitas protestantes, né, participavam na base social de transformações sociais significativas. Olha, no Brasil, você vai ver muitos evangélicos pentecostais participando do MST, de ligas camponesas, de movimentos sociais há décadas, né? Basta lembrar as ligas camponesas no início dos anos 60, no final dos anos 50, dos anos 60, naquela base de luta social significativa aqui no Nordeste, você tem uma quantidade significativa de protestantes. Você vai lembrar, por exemplo, um pastor negro, em 1841, né? O Agostinho Pereira, que é o chamado Lutero Negro brasileiro, mas, na verdade, é uma liderança protestante, negra, né? No interior da escravidão, liderando uma comunidade de 300 fiéis ali em Pernambuco, né? E é um protestante, lutando por uma pauta de fim da escravidão, se associando a outros movimentos de luta, de resistência. Então, na história do país, você vai ter diferentes lideranças, né? No meio batista, você vai ter grupos diferentes que vão pautar isso, para a gente lembrar aí a diretriz evangélicas, mas para lembrar outras lideranças evangélicas, em si pensando nos batistas no Brasil, que construíram resistências, né? Agora, obviamente, os grupos hegemônicos, eles sempre vão se associar, isso não é diferente nas outras denominações, né? Aos interesses dominantes na sociedade, e, lamentavelmente, vão fazer acordos, né? Silêncios, explicitamente assumir, até para ter privilégios no interior da sociedade. Se você pega, por exemplo, a relação das igrejas protestantes, em especial o recorte nos batistas na época da ditadura, quantos privilégios receberam dos governos militares, além de participar de cargos de chefia, denunciar seus membros, né? Receber privilégios, patrimônios, né? Acesso a canais de televisão, enfim. Isso é lamentável. Agora, você tem igrejas, né, que vão fazer nas bases resistência, você vai ter lideranças que vão fazer resistências, algumas vão ser expulsas e perseguidas, mas outras vão continuar articulando organizações, né? Eu tive uma experiência nos anos 90 na minha cidade, em Valente, na Bahia, junto aos sindicatos, em parceria com a Igreja Católica, a cooperativas, associações, organizando a população, né? Buscando também apoio da SESI, buscando o apoio do MOC, eu faço parte, colaboro com o MOC, que é um movimento de organização comunitária, que é uma ONG de 52 anos, que nasce no interior da Igreja Católica, mas depois ganha um caráter ecumênico, né? Aí a presença não só do padre Albertino, mas do reverendo João Dias de Araújo, né? A SESI também tem esse caráter ecumênico, para lembrar também o ITEBA, né? Para lembrar nomes, né? Tem o Richard Shaw, que é um nome significativo na tradição presbiteriana brasileira, que vai ajudar a formar Rubem Alves, vai ajudar a formar grandes nomes, né?
da juventude, né, e da luta, né, os estudos da professora Elisete da Silva pesquisa isso muito bem, né, mostrando como isso vai formar muitos jovens, né, para lembrar de Dom Paulo Evaristo Arnes e Jaime Wright, Paulo Wright, né, naquele livro Brasil Nunca Mais. Então, essa tradição no interior do protestantismo de formas de resistência estão aí, estão em vários lugares, em vários setores do Brasil espalhados, né? E eles são, obviamente, invisibilizados e atacados o tempo todo, mas eles que estão fermentando o chão e as lutas, né? Basta reconhecer a força que essas lideranças... Eu lembro aqui na minha cidade que a presidência do sindicato, do Sintraf, do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que inclusive foi candidato do PT a vereador e tal, era um presbítero, era um líder negro, um presbítero negro da Assembleia de Deus, né, que dirigia uma congregação da Assembleia de Deus num distrito, né, mas o pastor da sede não tinha nada a ver, né, era sempre um homem branco, conservador, reacionário e aliado às classes dominantes, mas ele não, ele era um presbítero, dirigia uma congregação da Assembleia de Deus na sede, era presidente do sindicato, era membro do Partido dos Trabalhadores, organizava as lutas. Eu lembro que eu ia com ele fazer o Dia do Trabalhador, organizar o Dia das Mulheres, né, mobilizar as mulheres e tentar envolver evangélicos na cidade, fazer o grito dos excluídos. Ele estava ali junto. Não? Essas lideranças existem no país inteiro, são fortes, estão presentes, né? É uma vitalidade enorme em diversos movimentos sociais, e a gente precisa estar atento, articular, fortalecer essas lutas, né? E é um cenário que a gente tem que é desafiador, são tempos muito sombrios, né? Quando eu olho para Roma, eu lembro aí de uma questão que sempre nos angustia: como é que católicos e protestantes, evangélicos, reformados, muitos deles apoiaram, por exemplo, o nazismo, né? E disseram até que Hitler era um enviado de Deus para salvar a Alemanha, que estava um caos, coisa do tipo. Aí surge a Igreja Confessante, muitos reformados e luteranos também se articulam. Como existe essa frente ampla cristã aqui para dizer não ao nazifascismo, né? Hoje nós vivemos num governo protofascista, né, que estende cada vez mais seus tentáculos, né? E precisamos dizer não só protocolando pedido de impeachment, e fazendo manifestações, mas articulando e mobilizando, né? Como disse o Papa João XXIII, há muito boa vontade no mundo, é necessário reunir. E o Cornel West, que é um pastor, teólogo e filósofo afro-americano, ele costuma dizer assim: a justiça é como o amor se veste em público. Então, é um ato, lutar por justiça é fazer essa experiência de amor, né? Como Luther King, né? Pior do que o silêncio dos maus, pior do que a violência dos maus é o silêncio dos bons. E a gente precisa romper o silêncio e enfrentar e resistir, como fizeram os nossos ancestrais de muitas lutas, homens e mulheres, nas bases dos sindicatos, nas igrejas, nas comunidades. É Rosa Parks que diz assim: se não for eu, quem será? E se não for agora, quando será? E ela diz não. E a partir da Rosa Parks, Luther King entra na luta, e tantos outros que fazem o movimento. Então, a gente precisa aqui, agora, e a gente, né? Aqui, agora, e a gente, e esse momento, com muita coragem, fazer esse enfrentamento. É um cenário de perseguições que existe, obviamente, ou seja, as igrejas hegemônicas, elas vão olhar, como você disse, não só com um olhar atravessado, né, mas vão mobilizar formas de cancelamento, de ataque, discussão, de ameaça, de silenciamento. Muita gente, inclusive, não assina o documento e não aparece, com medo de retaliações mesmo, né, de perder seus empregos, que é o único lugar de sobrevivência num país de 20 milhões de desempregados, praticamente, né, à deriva. As pessoas, elas estão na luta, elas estão articuladas, mas elas negociam a sua sobrevivência, né, junto às suas comunidades, para não ser perseguido por lideranças que estão aliadas, cegamente aliadas com esse governo de morte, lamentavelmente. Com certeza, e muita gente, em momentos diferentes da história, viveram esse dilema, né? Foram rejeitados nas suas comunidades, seus contratos de pastoreio não foram efeitos, né? E sofreram consequências, né? De modo que realmente é muito importante essa atitude de quem vai na frente, enfrentando, né? Porque muita gente depois vem atrás, né? E junto para enfrentar a onda, né?
Mas essa menção aí, nós estamos entrando aí na reta final do nosso programa, Romeu, o pastor Jorge falou aí de organizar esse mundo de boa vontade, né? Nós temos muita gente de má vontade que é religiosa e muita gente de boa vontade que não é religiosa. A gente sai do campo ecumênico, que não organiza nem todo mundo cristão, nós temos vários segmentos evangélicos que não são ecumênicos, não se dispõem, né, a esse diálogo no mundo cristão, para entrar num outro terreno ainda mais conflagrado, que é o do diálogo interreligioso, que é o diálogo entre tradições que não são cristãs, né, as religiões de matriz africana, o budismo, outras tradições como a fé Bahá'í, enfim, com muita tradição, né, de diálogo interreligioso, principalmente na área dos direitos humanos, e todo um mundo também que vem crescendo fortemente, agnóstico, ateu, que, enfim, até respeita, muitas vezes também pode até nem respeitar, né, o fenômeno religioso, mas não se manifesta por nenhuma preferência religiosa. Então, eu queria saber, Romy, como é que vocês encaram, né, esse salto do mundo cristão ecumênico para o mundo das religiões não cristãs e essa dimensão de diálogo interreligioso hoje. Como é que vocês situam, né? Até porque houve aí um corte, né? Nós tivemos, por exemplo, recebemos aqui para dialogar o pessoal da Coalizão Negra por Direitos, que também fez um documento, né, pedindo impeachment, em que muitos religiosos de matriz africana subscreveram, etc., né? Então, imagino também que, do ponto de vista da estratégia que vocês adotaram, né, com esse mundo cristão, deram esse recorte nesse pedido de impeachment. Mas como é que você vê, Romy, esse diálogo interreligioso na luta contra o Bolsonaro e, principalmente, em defesa da vida, do emprego, né, dos direitos sociais que estão sendo retirados do nosso povo e que vai bater justamente nessa pobreza que o mundo religioso, muitas vezes, é a única ponte de organização. Seja o terreiro, seja, né, o templo evangélico, a comunidade de base, enfim, quem está ali na ponta sofre aquilo que o povo como um todo sofre, né? E por isso nós temos que dar esse salto também do diálogo interreligioso. Então, eu acho que é impossível a gente não praticar o diálogo interreligioso, porque o nosso país, ele é um país cuja principal característica é a diversidade religiosa. Eu gosto muito das provocações que são feitas pelo povo de terreiro, que eles dizem assim: por que vocês nos colocam na caixinha do diálogo interreligioso e não nos incluem no ecumenismo? E eu digo que eles estão certos, pelo seguinte, porque a gente precisa olhar até que ponto a ideia original, tá? Não estou dizendo que é essa hoje, mas a ideia original também não é uma ideia colonialista. Então, vinda com europeus e tal, então só entre igrejas, um diálogo exclusivo, né? Um diálogo VIP, vamos dizer assim. Agora, se tu vai na etimologia da palavra ecumenismo, ela é a casa comum, oikos menem. E na casa comum, ela é comum para cristãos, para budistas, para muçulmanos, para candomblecistas, para umbandistas, para o povo da Seishonoye, da comunidade Bahá'í e dos judeus, e por aí vai. Ela deve ser comum para todas as tradições, e também deve ser comum para as pessoas que não têm fé, que fizeram essa opção. Então, eu sempre gosto muito dessa provocação, e a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei pensando muito, sabe? Porque a gente é, desde lá atrás, orientado e educada, né? a fazer essas separações, a fazer as múltiplas caixinhas. Mas depois dessa reflexão eu compreendi, não, esse pessoal está certo. Ecumenismo deveria ser para todas as tradições de fé. E a gente nem deveria colocar as demais tradições de fé na caixinha do diálogo interreligioso.
Mas, claro que isso que eu estou dizendo é muito polêmico, porque vai ter muita gente, inclusive, que já é antiga no diálogo interreligioso, que vai dizer não, não pode. Ecumenismo é só com cristãos. Não tem lugar nenhum que está dizendo isso, entendeu? Se a gente quiser ser fiel à etimologia da palavra, a gente precisa romper essa fronteira. Então, por enquanto, segue o diálogo interreligioso. E aí eu gostaria de destacar que, sim, a gente fez um recorte no nosso pedido de impeachment entre pessoas cristãs e instituições cristãs. Justamente porque é a tradição religiosa cristã que é a religião manipulada nesse momento pela atual política de governo. Então, a gente está chamando, sim, essa responsabilidade para nós. Porque a manipulação e a instrumentalização violenta da nossa tradição religiosa, minha e do pastor Jorge, também do Renato, que é utilizada, por exemplo, para fazer ataque das milícias lá no Rio de Janeiro, né? Para proibir o povo de Santos de usar branco na sexta-feira, de queimar terreiro. Então, assim, a gente precisa ter uma organização, a exemplo do que foi na Alemanha a Igreja Confessante. Para mim, essa nossa frente cristã evangélica é uma espécie de igreja confessante, em que a gente confessa as nossas bases e essências da tradição religiosa contra esse sistema fascista que não tem absolutamente nada, e totalitário, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa tradição. Mas na parte das testemunhas, todo pedido de impeachment, ele precisa de até 5 testemunhas. Então, no nosso pedido de impeachment, nós colocamos como uma das testemunhas uma pessoa da tradição afro-brasileira, que é a nossa querida liderança, eu adoro ela, a Macota Celinha, lá de Belo Horizonte, que é uma liderança religiosa muito importante, ela que liderou o primeiro encontro dos macumbeiros, dos terreiros de esquerda, né? E que eu tive a honra de participar, e que me emocionei muito, aprendi muito, principalmente com todo respeito à ancestralidade, né? Então, nós temos, sim, essa parceria com os povos de terreiro, e eu acho que a gente não pode abrir mão disso, sob hipótese alguma. Muito bem. Pastor Jorge, a gente termina sempre aqui o nosso programa, independente de serem hoje lideranças religiosas, não tem a ver com vocês, tem a ver com o programa. Porque a gente dialoga fortemente com uma militância que está muito esmagada, né, pelo peso das derrotas do golpe de 2016, a prisão do Lula, a interdição da sua candidatura, a fraude de 2018, todas essas derrotas que a gente vem sofrendo, né? Inclusive, é que hoje eu não tenho o YouTube aqui para a gente sentir o pulso de quem está nos acompanhando, né? Mas eu vejo pelo Twitter aqui, né? O pessoal falando assim, pô, que ótima iniciativa, mas ó, pode pedir quantos pedidos de impeachment quiser, não vai ter nada, ainda mais com esse presidente novo e tal. Então, há uma certa desesperança, né? É um realismo, por um lado, porque a situação não está fácil, não é um ciclo que vai passar porque a gente quer logo ali. É um período que nós sabemos indeterminado, não sabemos quando vai terminar. Que vai terminar, vai, agora quando nós não sabemos. Então, a gente sempre pede para o pessoal, no final, falar um pouco sobre a esperança que nos move numa conjuntura como essa, né? Porque também a reação das pessoas não vem só da consciência. Se não tem esperança de mudar, a pessoa não sai de casa, ainda mais para enfrentar vírus, para enfrentar a repressão, né? Então, vou pedir para você e depois para a OMI, brevemente, né, fazerem as suas considerações finais, tendo como tema, né, esse tema da esperança. Para onde é que nós vamos com essa nossa luta, né? E que mensagem vocês deixariam para essa militância que nos acompanha hoje, de que essas lutas, ainda que minoritárias hoje, mesmo que a gente tenha uma maioria contra o Bolsonaro,
a minoria política dele é tão expressiva que, junto com a força do Estado, da mídia, né, que ele articula, do capital que ele representa, se torna muito opressivo para a grande maioria do nosso povo. Então, que esperança que te move nessa conjuntura, Jorge? Quando falava sobre diálogo interreligioso, eu participo aqui em Feira de Santana do COINTER, que é um Comitê Interreligioso de Liberdades Laicas, né, que dialoga exatamente com as religiões de matriz africanas e outras religiões que existem na cidade, na luta do combate ao racismo religioso e na construção de outras pautas, né, que mobiliza nas ruas, nas escolas, né, e vamos aprendendo muito isso que a Rome chama a atenção dos diálogos mais profundos, né? O Coutinho costumava dizer que na superfície as religiões brigam muito entre si, mas na sua base mais profunda tem muito mais em comum do que se imagina, né? Então, mais do que nunca, a escuta, o acolhimento, essa capacidade de aprender e estar humildemente diante do outro e aprendendo com o outro. As religiões de matriz africanas e as religiões indígenas nos oferecem uma riqueza enorme, inclusive para combater esse projeto dessa civilização moderna, colonialista, imperialista, capitalista, né, que destrói, que instrumentaliza tudo, destrói tudo, né? Essas outras religiões nos oferecem espiritualidades riquíssimas e belíssimas. E é nelas que a gente vai buscar esperança, seja das tradições africanas, para a gente lembrar o Bantu, a ideia de bem viver, né, que aparece nas tradições indígenas, da Pachamama, né, da riqueza de nos conectar a todos os seres, aos outros, e nos envolver com a vida. Há nesses ancestrais muito encantamento, muita beleza nessas religiões. E a gente precisa se aproximar dela até para se desintoxicar de toda essa herança perversa, né, que compactuamos, até sem nos dar conta, como a pastora Rome chamou a atenção, né, e a gente aprender dessas heranças e ir para esses povos buscar seiva, né? A gente precisa ir para as comunidades, precisa ir para essas tradições, para essas espiritualidades do nosso povo, da nossa gente, para construir outras maneiras de pensar, de sentir, outras cosmopercepções do mundo, né? Para, a partir deles e com eles, né? E não só naquele sentido de querer tutelar, muito pelo contrário, para se colocar junto deles, aprendendo com eles, aprendendo os modos dele pensar, para nos converter também aos modos também dele pensar e compreender o mundo, porque eu acho que aí nós temos muito projeto de beleza, muita vontade de beleza, né, para usar uma expressão que o Darcy Ribeiro costumava dizer quando ele viu uma indígena com aquele pote tão... que ela fez com tanta beleza, existe muita vontade de beleza nesses povos. A gente precisa ir para estes povos, buscar neles essa vontade de beleza para continuar resistindo, porque eles estão aqui há séculos, resistindo a toda violência que esse cristianismo tóxico, violento, colonialista, imperialista, sexista, heteropatriarcal mata, né? Pratica genocídios. Esses povos sobrevivem a vários e vários genocídios durante séculos, estão aí vivos, então tem um segredo maravilhoso neles, vamos aprender deles, né? Vamos nos vestir com eles também, né? E aprender com eles, aí temos um caminho de esperança, caminhos de saída, de modos de viver, de organizar. O quilombo, o que é o quilombo, senão uma experiência de um novo mundo, de um outro modo de fazer sociedade? Canudos foi, como diria José Calazans, né? O último quilombo, uma experiência que envolvia indígenas, africanos, né? E toda a população aqui do Nordeste estava à deriva, né? E a partir de conselheiros junta ali uma espiritualidade que constrói um projeto de vida, essas memórias, essa sabedoria, ela está aí, pulsante, viva, né? E isso deve animar a gente nesses momentos de que o povo brasileiro ele tem muita riqueza, muita potência, muita energia para poder se reinventar, se refazer, resistir, né, e construir caminhos novos. Nesse aspecto. E aqui eu lembro uma música, para encerrando aqui a minha fala muito rapidamente, uma música que todos conhecem, né, do Ivan Lins, com Desesperar Jamais. Aprendemos muitos nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo, né? Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada de esquecer.
No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. Cutucou por baixo, o de cima cai. Desesperar jamais. Cutucou com jeito, não levanta jamais. Então, eu um pouco contando com essa música a esperança de nossa gente, do nosso povo. Olha aí, o salmista Ivan Lins no final aqui da nossa apresentação, suscitando aí a esperança. E você, Romy, o que você poderia nos falar aí, como é que a gente enfrenta a barra desse momento, sempre pensando que nós precisamos mudar, precisamos superar essa situação e voltar a buscar um projeto nacional igualitário, fraterno, né? O que você nos diria? Adorei essa citação do Ivan Lins, porque eu gosto muito dele. Adoro. E é um dos grandes artistas brasileiros, né? E, bom, eu, desde que começou essa confusão toda aqui no Brasil, logo no início, lá ainda em 2016, eu li um livro de um jornalista russo que cobriu a Batalha de Stalingrado, o Vassili Grossman. Ele escreveu um livro, Vida e Destino, que é considerado Guerra e Paz do século XX. É um livro que ficou preso, inclusive. O autor não foi preso, mas o livro foi preso. E depois, com muita luta e tal, conseguiram libertar o livro e o livro foi publicado. E ele tem uma frase nesse livro que, para mim, é um mantra, que diz o seguinte: quando o fascismo triunfa, o ser humano deixa de existir e restam em seu lugar criaturas modificadas. E essas criaturas modificadas no Brasil a gente se pelo discurso racista, pela cultura de ódio, pela misoginia, pelo ataque aos direitos humanos, pelo processo anticivilizatório que a gente vive no país. E a gente, como tradições de fé, quem pensa a partir de uma concepção filosófica qualquer e não a partir de bases religiosas, nós temos o compromisso, o dever, assim, de transformar aquela consciência modificada, sabe? E de assumir o nosso compromisso coletivo com valores como empatia, amor ao próximo. E aí eu acho que eu me somo com o Jorge quando ele diz do quanto a gente pode aprender, aí cabe a nossa humildade, com a cultura indígena e com a cultura afro-brasileira, indígena, por exemplo, com toda a concepção do bem viver. Então, que nós transformemos essas criaturas modificadas que hoje caminham pelo país, nas redes, como zumbis, pela cultura do bem viver, pelo aquilombar-se, né? Que é essa ideia do coletivo, de que nós vivemos em interdependência, nós precisamos uns dos outros e umas das outras, e que eu acho que nesse momento a gente precisa virar a pirâmide. Quem tem que vir acima são os povos indígenas, são os povos africanos. E nós, brancos, precisamos nos retirar em cena para aprender com eles e também nós podermos transformar essa nossa arrogância e mania de querer saber tudo. Eu acho que o momento é esse. Então, nós vamos procurar saber cada vez mais, né? E construir juntos essa sabedoria aí de enfrentar o momento. Então, gente, eu peço desculpas novamente por a gente não ter conseguido colocar ao vivo aqui o nosso papo, mas você que está nos assistindo é porque já sintonizou, né, no YouTube agora à tarde, a íntegra do nosso debate. O Hora 13 volta amanhã com o Vadir Damus, quinta comigo, então a gente vai se alternando aqui nesse horário das 13, né, sempre debatendo aqui um dos temas que unificam a esquerda brasileira, fora Bolsonaro, Lula livre, a defesa da vida, da vacina, do emprego, da renda, enfim, os grandes temas que nos unem hoje. Um abração, então, obrigado, pastor Jorge, pastora Romy, um abraço, então, até amanhã, aqui no Hora 13 com o Vadir Damus. Tchau, tchau.